Paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Ismael e este é o vídeo de número 26 do canal Retornando às Escrituras. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse, nós vamos estudar o capítulo de número 11. É um capítulo bastante importante, né, do livro de Apocalipse, porque nós vamos falar aqui a respeito das duas testemunhas. Então, peço aos irmãos aí que desde já se preparem, né, com suas Bíblias, ou mesmo com seu celular, para que nos acompanhem, né? Nós vamos estar lendo, é um estudo denso, né? Nós vamos estar lendo bastante passagens bíblicas, né? Peço aos irmãos, então, que se preparem, né, para o nosso estudo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o capítulo 11, então, do livro de Apocalipse, ele vai falar com mais detalhes, né, o que está acontecendo nas trombetas, né? Nós vimos lá no capítulo 10, né, a pergunta, né, quem profetiza de novo, né? E nós sabemos que quem profetiza de novo são as duas testemunhas, né? Que são as duas testemunhas que vão acender a menorá. E nesse capítulo 11, então, Deus, então, ele começa, né, a reconstruir as coisas lá do Antigo Testamento, as coisas profetizadas lá no Antigo Testamento, como as visões de Daniel, as visões de Zacarias, a questão da oliveira, a questão do candeeiro, né, a questão da edificação da casa, né? Por quê? Porque no Apocalipse 10, né, pede para profetizar outra vez. Então, por isso que o Apocalipse 11 ele começa a reconstruir coisas do passado, né? Coisas profetizadas no passado. Né? E nós aqui, irmãos, estamos no interlúdio, né, entre o final do capítulo 9 e o Apocalipse 11 e 15, que fala da sétima trombeta. Né? Nós estudamos lá atrás, né, que antes de entrar no sétimo selo, nós tivemos o interlúdio, né, que foi todo o capítulo 7 de Apocalipse, que responde aquela pergunta lá do Apocalipse 6:17, né, que diz assim: por que chegou o grande dia da ira deles e quem pode suster-se? Né? E a resposta nós vimos que foi o quê? Foi o povo selado de Deus. Né? Então, enquanto este interlúdio ele identifica o povo de Deus, o intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, né, que nós estamos estudando aqui, ele mostra a experiência do povo de Deus no mundo hostil, né, enquanto eles esperavam a segunda vinda de Cristo. Então, o capítulo 11, então, ele vai mostrar o quê? O que o povo de Deus vai fazer enquanto, né, o povo aguarda a segunda vinda de Cristo. E nós vamos ver aqui que existem três fases, né, das testemunhas. Né? A primeira fase, que é a pregação, acompanhada pela capacidade de realizar prodígios, maravilhas, né? A sua perseguição e morte por parte daqueles que estavam pregando, né, a palavra de Deus, e por último, a ressurreição, né, das duas testemunhas. E o fato de serem dois, né, tem a ver o quê? Com a autenticidade dos seus testemunhos. Né? Por que duas testemunhas? Tem a ver com a autenticidade, né, dos seus testemunhos. Né? Nós sabemos que na lei era necessário que as testemunhas de acusação fossem ao menos duas. E nós temos essa questão relatada no livro de Números 35, versículo 30. Os irmãos podem conferir depois, né? Deuteronômio 17, versículo 6, versículos 19 e 15, né? De Deuteronômio 17, Mateus 18, 16, né? E Hebreus 10, 28. Né? Então, da mesma forma, né, aqui nesse texto, então, o número 2, ele indica o quê? A credibilidade das suas palavras. Né? Ou seja, o fato de ser duas testemunhas está dando credibilidade, né, à palavra das duas testemunhas. Então, iniciando aqui a leitura, né, do capítulo 11, né, vamos começar aqui do versículo 1. Diz assim: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar dos que nele adoram. Então, irmãos, vamos falar inicialmente, né, dessa questão do templo, né, a ser
construído em Jerusalém, né, que muitas pessoas fazem menção dessa construção do templo em Jerusalém. Então, vamos analisar, né, essa questão da construção do templo em Jerusalém. Se nós pegarmos, né, se nós analisarmos todos os homens que edificaram o santuário, né, um santuário como figura, né, como figura daquele que haveria de vir, né, a gente vai ver que aquelas pessoas que construíram o santuário não foram qualquer pessoas, né? Por exemplo, Moisés, nós sabemos que ele construiu o tabernáculo. Salomão, ele fez o templo de Deus. Zorobabel e Josué, eles construíram o templo, né? Que foi depois terminado por Esdras e Neemias, né? Esse templo mais tarde ele foi reformado por Herodes. Então, a gente vê que são pessoas, né, escolhidas por Deus para poderem construir o templo, né? Aí como é que Deus vai dar para os judeus hoje, né, judeus que hoje não acreditam em Jesus, na sua grande maioria, que não acreditam no Filho dele, como é que Deus vai permitir que os judeus construam um templo? Então não faz sentido, né, Deus atribuir aos judeus a construção do templo, sendo que a maioria dos judeus hoje não acredita em Jesus. Para vocês terem uma ideia, hoje em Israel nós temos lá 17% que são muçulmanos, 2% que são cristãos, 74% são judeus, né? E 22% praticam outras religiões, né? E a gente vê na palavra de Deus que não existe uma profecia sobre a criação de um novo templo, né? Agora, o templo ele poderá ser construído? Sim. O templo que lá dos judeus, ele pode ser levantado, mas só que ele não vai ser levantado de acordo com a vontade de Deus. Ele pode ser levantado de acordo com a força dos judeus, né? Debaixo de guerra, né? Ou então através de tratados, né? Mas não é o cumprimento, né, profético das Escrituras, né? Esse templo ele pode ser construído de acordo com a força dos judeus, né? Mas essa construção ela não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não existe uma profecia na palavra de Deus fazendo referência à construção do templo. Bom, feita essa observação, então, né, vamos falar aqui, né? Aqui a palavra de Deus fala aqui que foi me dada uma cana semelhante a uma vara e foi medido, levanta, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Então esse altar de ouro aqui, irmãos, é o verdadeiro altar, né? O verdadeiro altar ele está dentro de nós, né? O verdadeiro altar está dentro de nós, que é que é de onde flui as nossas orações, né? Por isso que Deus não mediu o resto, né? Só o altar de ouro. Ele mede o altar e os que nele adoram, ou seja, está falando dos sacerdotes que estão lá dentro do santuário. Medir o santuário de Deus, né? É medir o santuário de Deus que somos nós, né? A palavra de Deus diz que o santuário de Deus somos nós, né? E essa vara que vai medir esse santuário é o próprio Cristo, né? Por quê? Porque nós, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós estamos o quê? Adquirindo, né, a estatura de Cristo. Então, irmãos, vamos entender melhor, né, essa questão de medir o santuário de Deus, né, lendo alguns versículos lá do Antigo Testamento, né? Então, o templo somos nós, né? O templo somos nós é um templo não feito por mãos de homens, ou seja, o templo somos nós, né? Vamos ver então essa questão lá no Antigo Testamento, né? Iniciando aqui por Zacarias, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Versículo 1 que diz assim: Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse: Para onde vais tu? E ele me disse: Vou medir a Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros,
por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Então, irmãos, esse contexto dessa passagem de Zacarias, né, que nós lemos aqui do capítulo 2, de 1 a 5, o contexto dessa passagem, né, ela está melhor explicada lá em Ageu, capítulo 2, versículos de 6 a 9, que nós vamos ler agora. Né? Então, Ageu 2:6 diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, no contexto aqui, né, do livro de Ageu, nós estamos no contexto de Ageu e Zacarias, né? O contexto aqui era a construção do templo pós-babilônico, né? Então, o profeta aqui ele está falando que ele está falando a respeito de coisas futuras, né? Ele está falando a respeito do corpo do seu filho e da reconstrução da Jerusalém lá na eternidade. Então, a glória da segunda casa é a glória do corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo não somos nós, né? Então, a glória é o quê? A glória é Ele habitando em nós. Logo, não faz sentido nós analisarmos essa passagem sob o ponto de vista do templo físico, né? Porque se a gente analisar que o primeiro templo foi Salomão, foi de Salomão, né? E o segundo templo foi erguido por Esdras e Neemias, né? Como é que a glória desta última casa será maior do que a primeira, né? Então não faz sentido a glória do templo de Esdras e Neemias ser maior do que a glória do templo de Salomão. Até porque o templo de Salomão ele foi feito de muito mais riquezas, muitos mais detalhes, né? O templo de Esdras e Neemias comparado ao templo de Salomão era um templo bem simples, né? Então, o que quer dizer essa passagem, irmãos? Que o primeiro templo somos nós, a igreja, e o segundo templo vai ser o quê? A casa glorificada, o nosso corpo glorificado, né? Então, a glória desta última casa, ou seja, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, né? Então, a primeira é o templo, que somos nós, a igreja, e a segunda casa somos nós quando nós tivermos o quê? O nosso corpo glorificado. Então, irmãos, medir o santuário e o altar está falando o quê? Do nosso interior. Então, é isso que a passagem está querendo dizer. Agora vamos lá para capítulo 11, né? Versículo 2 de Apocalipse. Diz assim: Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Então aquela obra de Zorobabel, né, ela era figura, né, porque a edificação da verdadeira casa, né, que somos nós, ainda não acabou, né? Então a nossa casa, ela ainda está sendo edificada, que somos nós, né? Então aquela obra que foi feita lá por Zorobabel, ela era figura. Então Zorobabel, então, ele colocou o fundamento do templo, né? E Neemias, então, ajudou a restaurar o templo. E esse santuário que vai ser pisado são aquelas pessoas que vão dar as suas próprias vidas, né? Na segunda metade da semana. Esse é o santuário que vai ser pisado, né? Então, irmãos, não tem como nós interpretarmos essa questão do santuário ser pisado, né, de forma literal, né? Vamos supor, né, que nós interpretássemos, né, essa passagem de forma literal, né? Então, suponhamos que, por exemplo, né, nós vamos supor que a gente tivesse, né, um templo lá em Jerusalém construído, né? Então, esse templo, então, ele estaria sendo edificado, né? Nós sabemos que ele vai ser edificado sem o Espírito de Deus, né? Lá pelos judeus. Então, as nações, elas iriam pisar o átrio, né? Mas não poderiam entrar no santo lugar, nem no santo dos santos. Então, como é que aconteceria isso? Seria protegido por guardas? Como é que seria isso? Né? Teria guardas lá para poder
não deixar as pessoas entrarem, né? Então, a gente vê que não faz sentido, né? Essa interpretação literal. Então, na realidade, né, o átrio é o nosso corpo, o lugar santo é a nossa alma e o santo dos santos é o nosso espírito. Por quê? Porque o templo hoje somos nós, né? O templo do Senhor hoje somos nós. Quando a gente vai lá para Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz assim, a palavra do Senhor: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, o corpo, né, é o ato externo, né, e a nossa alma é o que? O ato interno. Então, de acordo com essa passagem, então, irmão, os gentios eles podem destruir a carne, né? Porque o corpo é o ato externo, né? O corpo é o ato externo e a alma é o ato interno. Então, os gentios eles podem destruir a carne, mas a parte interior eles não terão acesso, né? Então, o anjo ele está medindo o ato interno, que é a nossa alma, né? Onde o inimigo ele não pode penetrar. Quando diz para medir o ato interno, né, e deixar o ato externo para ser pisado por 42 meses pelos gentios, está fazendo o que? Alusão ao povo da besta perseguindo o povo de Deus. Então, essa é a questão. E quando a gente vai lá para Apocalipse 12, 17, né, a gente vai ver lá que existe uma besta que vai perseguir o descendente da mulher, que é a igreja. No Apocalipse 12, 17, né, que nós vamos estudar, diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o povo da besta, irmãos, o povo não vai conseguir entrar no ato interno, que é a nossa alma, que é a nossa alma, que é a nossa mente, né? A não ser, né, na mente daquelas pessoas, né, que irão se apostatar da fé, né? Aquelas pessoas que irão se apostatar da fé e, consequentemente, que vão colocar a marca da besta. Então, irmãos, por essa razão, né, é que o homem da iniquidade ele não aparece antes da apostasia. Né? Por quê? Porque é necessário que haja apostasia para quê? Para que o inimigo ele possa penetrar nas mentes daqueles que vão apostatar. Né? Lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, diz assim: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, está falando aqui da volta de Cristo, né? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, quando a besta então ela persegue e mata os cristãos, né? A besta está profanando o templo de Deus que somos nós, né? Por quê? Porque ela está sentada no lugar onde Deus deveria estar sentado, né? Deus não está dentro de nós, né? Então, na medida em que ela persegue e mata os cristãos, ela está profanando o templo de Deus que somos nós, né? Então, irmãos, Deus está, vamos ver, né? Agora, né? Deus ele fala também através de Isaías, né? Através do profeta Isaías, né? Para que o seu povo dele não temesse, né? Aqueles que matam o corpo, né? Então, vamos ver lá em Isaías, capítulo 10, a partir do versículo 24, que diz assim: Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios. Desculpe. 25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Então, irmãos, as duas testemunhas, né, elas vão entregar suas próprias vidas, né? Por quê?
porque elas estão obedecendo aqueles que poderiam jogar elas no inferno, né? Então, os que vão matar as duas testemunhas só vão matar o corpo, ou seja, só vão pisar no átrio externo, né? Então, pelo período de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, né? Os 3 anos e meio finais, né? Vai ser porque o tempo em que a autoridade da besta terá para matar a parte exterior, né? Então, irmãos, o templo somos nós, né? Nós fomos constituídos tabernáculos, né? Então, quando a gente analisa o tabernáculo, a gente vê que o altar de bronze, né, que ficava lá no pátio, ele representa o nosso aspecto externo, ou seja, são onde as coisas relacionadas à carne acontecem. Por isso que lá o animal ele tinha que ser queimado, né? E o altar de incenso, ele fala o quê? Ele fala do nosso espírito, né? Então, somente o incenso, né, no altar de incenso, somente o incenso era queimado. Ou seja, está falando com relação à nossa oração, ao nosso espírito, né? Então, o inimigo, ele tem acesso ao nosso exterior, né? Por isso que lá em Apocalipse 11, versículo 2, né, vai dizer que os gentios vão pisar na cidade santa e vai associar o quê? O átrio, né? Vai associar com o átrio. Por quê? Porque o átrio, ele fala da nossa carne, né? Então, vamos analisar, então, um outro aspecto, né? Vamos lá agora para Lucas, capítulo 21, versículo 20, a partir do 20, que diz assim: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os templos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Então, irmão, esse fato aqui ele aconteceu em figura, né? Ou seja, em realidade, no ano 70, né? Mas ele tornará a acontecer no final. Ou seja, ele aconteceu no ano 70, né? Depois de Cristo, mas tornará a acontecer no final. Por quê? Porque tem relação aqui com o versículo 25, né? Que são coisas que acontecerão próximas à vinda de Cristo, né? Aqui no versículo 25 fala que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, né? E nós já sabemos que esses sinais, eles têm referência que é a segunda vinda de Cristo, né? Então esse termo Jerusalém será pisada, né? É a mesma coisa que Jerusalém será calcada, né? Ou seja, calcar os pés, pisotear, perseguir, né? Tudo isso faz alusão que é o povo que mora naquele lugar, né? Então vamos entender melhor, né, essa questão, essa expressão, né, calcar os pés, né, o que isso significa. Quando a gente vai lá para Hebreus 10, versículo 29, diz assim: De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, calcar os pés, mas é a mesma coisa que blasfemar, é a mesma coisa que ofender. Ou seja, está falando, né, do povo judeu que rejeitou a Cristo, né? Então, eles rejeitaram a Cristo, eles calcaram os pés do Filho de Deus, eles blasfemaram, eles ofenderam o Filho de Deus. Então, irmãos, nações, então, vão calcar os pés, ou seja, nações vão blasfemar de Jerusalém, né? Que é exatamente o tempo em que os gentios vão estar calcando, ou seja, blasfemando a cidade santa. Vamos ver agora a questão, o assunto das duas testemunhas, né?
Então, irmãos, essa questão das duas testemunhas, né, ela já é relatada lá no Antigo Testamento. Então, esse assunto das duas testemunhas não inicia aqui no Apocalipse. Lá no Antigo Testamento já fala dessa questão das duas testemunhas. Então, vamos ler lá no livro de Números, né, capítulo 11, a partir do versículo 24, que diz assim: Saiu, pois, Moisés, referiu-se ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então a gente vê aqui que o Senhor, né, ele tirou do espírito de Moisés, né, e colocou sobre os 70, né, mas depois nunca mais aconteceu isso. Versículo 26. Porém, no arraial ficaram dois homens, um que se chamava Eudade e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então a gente percebe aqui que duas pessoas continuaram a profetizar, né? Eudade e Medade. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Então a gente vê aqui, né, duas pessoas sendo testemunhando, né? Vamos agora para Malaquias, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia em que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a passagem está dizendo aqui, né, fala aqui que ele vai enviar o profeta Elias, né, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Né? Portanto, irmãos, Elias, nessa passagem de Malaquias, né, é uma figura de um grande profeta, né, tal como Elias do passado, quando ele enfrentou um período lá de muita apostasia, né, nos dias do rei Acabe. Né? Essa promessa que está aqui em Malaquias, ela é melhor explicada lá em Mateus. Né? Então, para a gente entender essa passagem de Malaquias, nós temos que ir lá para Mateus 17, a partir do versículo 10, né? Que diz assim: Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui nessa passagem? Né? Jesus está dizendo que Elias virá e restaurará todas as coisas. Ou seja, ele está querendo dizer que ainda não se cumpriu a profecia de Malaquias. Mas ele, ao mesmo tempo, ele está dizendo que Elias já veio. Ou seja, ele está falando de João Batista, que veio no espírito de Elias. Então, é uma mensagem dupla, né?
ao mesmo tempo que está falando de um Elias, da promessa de Malaquias que ainda não se cumpriu, e está falando do Elias que já veio, né, na figura de João Batista. Então, essa é a explicação conjunta, né, de Malaquias, né, com o livro de Mateus. Vamos agora para o livro de Levítico, né, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 26. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, e a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo, pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Então aqui está fazendo uma alusão ao dia da expiação, né? Que era um dia que eles tinham que afligir a alma deles, né? Ou seja, um dia que eles tinham que estar em angústia por causa dos pecados, né? Então, por causa disso, eles andavam com pano de saco, né? E faziam jejum. Então, nós sabemos que as duas testemunhas, elas vão estar o quê? Afligindo as suas almas, né? Por isso elas estarão vestidas de pano de saco, né? Agora, lá em Deuteronômio 19:15, diz assim: Uma só testemunha não se levantará contra alguém, porque qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Ou seja, para um testemunho na lei valer, né, tinha que ter o quê? 2 ou 3 pessoas, né? E quando a gente vai lá para Apocalipse 3, versículo 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Cristo ele veio o quê? Testemunhar das coisas do Pai, né? Ele é a testemunha fiel do Pai. Por quê? Porque ele é o único que viu o rosto do Pai, né? Então, ele veio o quê? Testemunhar para nós, né, que somos testemunhas do Filho. Então, para dar testemunho, né, para os outros, né, é preciso o quê? É preciso do testemunho de Cristo do testemunho das duas testemunhas, né? Testemunho das duas testemunhas, né? Então, irmãos, as duas testemunhas, né, elas vão agir, né, nos primeiros 3 anos e meio, né? Elas tocarão trombetas, né, diante da besta. Então, judeus e gentios, né? Ou seja, essas duas testemunhas são judeus e gentios, ou seja, são muitos homens, povos, línguas e nações, né? Essas duas testemunhas são as duas casas de Israel que têm o espírito de Moisés e de Elias e não 2 homens literais que vão para Jerusalém profetizar e dar sua vida, né? Não só para Jerusalém, mas para o mundo todo, né? Porque Jerusalém é o epicentro, né, da grande tribulação. Mas elas vão testemunhar não só em Jerusalém, mas no mundo todo, né? E vão dar a sua vida, né? E naquela ocasião vai cair o quê? A grande chuva serode, né? Que será derramada sobre o povo, né? Onde haverá ali o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, então, em Jerusalém, então, nos primeiros 3 anos e meio, as testemunhas profetizam, né? E nesses primeiros 3 anos e meio, nada acontece com elas, quando elas estão profetizando. Agora, depois de 1260 dias, né? Ou seja, na segunda metade da semana, elas ainda vão continuar profetizando, só que esse procedimento vai custar o quê? A vida delas, né? Ou seja, na metade da última semana, então, elas vão continuar profetizando, mas vai custar o quê? A vida delas, né? E no final da semana, elas ressuscitam, né? Elas e aqueles que estão no deserto também serão transformados, né? Ou seja, essas duas testemunhas que deram a vida ressuscitarão e as testemunhas que estarão no deserto, serão transformadas, né?
Então, tudo isso aqui, a gente vai estudar com mais detalhes já no próximo vídeo, né, que é o capítulo 12. Né? Então, o que vai acontecer no início da semana? Né? As testemunhas, elas vão acordar a igreja que dorme, né? E vai fazer Israel se arrepender dos seus pecados. Né? Ou seja, elas vão alertar as nações para que as nações não coloquem a marca da besta. Né? Então, esse é o objetivo do toque das trombetas. Né? Por que está havendo toque de trombeta? A trombeta ela serve para alarmar, né? Não era esse o objetivo das trombetas lá no Antigo Testamento? Então, as duas testemunhas elas estão tocando trombetas para quê? Para alarmar o povo, para alertar o povo, para que não coloquem a marca da besta. Né? Então, essa voz das duas testemunhas, né, é uma voz que fala da ressurreição. Né? E a voz que fala da ressurreição ela está lá no segundo ai. Né? Lá no Apocalipse 11:12, diz assim: E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, a voz que fala da segunda ressurreição, né, que fala da ressurreição, aliás, ela está no segundo ai, que é a voz que é falada lá no final da semana. Né? Então, essa informação ela está onde? Na sexta trombeta. Então, quando vier a voz do sétimo anjo, né, que vai trazer a sétima trombeta, ela vai mostrar o quê? Vai mostrar o evento que aconteceu na sexta trombeta com mais detalhes. Né? Então, quando nós estivermos na sétima trombeta, ele vai trazer esse evento com mais detalhes. E o interessante é que lá, quando a gente lê, né, Mateus 24:14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o evangelho do reino ele será pregado pelas duas testemunhas, né, para todos os povos, línguas e nações, né, e então virá o fim. Ou seja, o evangelho será pregado até o final da semana. Então, esse quer dizer esse versículo. Né? Então, vamos ver então que as duas casas de Israel, então, irmão, serão as testemunhas de Deus. Né? Serão as duas casas de Israel. Né? Vamos ler lá em Isaías, capítulo 43, vamos ler a partir do versículo 9, que diz assim: Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se, quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem-se as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Vê que Deus aqui fala duas vezes, né? Ou seja, está dando uma ênfase, né? Nessa questão de dizendo que vós sois as minhas testemunhas, né? Lá em Isaías 44, a partir do 6, diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o meu antigo povo, que eu declare e o exponha perante mim? Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir? Não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens e escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Então, nós vemos lá no Antigo Testamento, né, fazendo menção que
de que as duas casas de Israel serão, né, as duas testemunhas. Né? Vamos ver, né, outras informações com relação às duas testemunhas. Né? Vamos aqui para o livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 6, que diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, irmãos, esse texto aqui, né, ele está falando das coisas que há de vir, né? Ele fala aqui para testemunho de todas as nações, né? Ou seja, não quer dizer que todo mundo vai acreditar no evangelho, né? Mas o testemunho será pregado para todas as nações, né? Mas, mas embora nem todo mundo vai acreditar, mas esse testemunho, né, ele vai ser pregado para todas as nações. Então, por quê? Porque nesse tempo, né, nós sabemos que os reinos eles serão controlados pela besta, né? Agora, esse testemunho que vai ser feito, né, ele resultará em martírio, né? Porque as duas testemunhas elas vão pregar o evangelho, mas elas serão mortas, né? Mas a palavra está dizendo aqui que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, esse testemunho ele vai causar ódio das nações, né? Vai causar perseguição, mas Jesus está falando que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vimos lá no primeiro selo, né, que haverá um falso tratado de paz, né, para poder enganar as nações, né? E as testemunhas, então, elas vão se levantar contra isso, né, contra esse acordo de paz entre as nações. Então Deus vai levantar testemunhas, né, com trombetas para poder o quê? Tirar a paz deles. Né? É exatamente isso que a trombeta vai fazer, né? O anticristo ele vai fazer um tratado de paz com as nações para enganar as nações e as testemunhas vão se levantar com trombetas, né, exatamente para poder tirar a paz deles. Então esse é o objetivo das trombetas. Bom, vamos agora, né, voltando aqui para o Apocalipse, né, capítulo 11, vamos ler agora o versículo 4. Né? Então diz assim: Estas são as duas oliveiras e os dois, estas o que? As duas testemunhas, né? Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham de pé diante do Senhor da terra. Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, irmãos, o que o versículo está querendo dizer aqui? Que cada testemunha ela é representada por uma oliveira e por um candeeiro. Então, as duas oliveiras e os dois candeeiros, né? Tá dizendo aqui a palavra que eles se acham de pé, né? Diante do Senhor da terra. Então, por que essas duas oliveiras e os dois candeeiros que representam as duas testemunhas estão de pé? Né? Vamos ver lá a resposta lá em Mateus, capítulo 17, a partir do 1, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então nós temos aqui Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas, né? Mais as duas testemunhas que estavam em pé falando com o Senhor, né? Que era Moisés e Elias. Então está fazendo referência que as duas testemunhas, né?
Moisés e Elias, que estavam em pé, né, falando com o Senhor. Por isso que Apocalipse está dizendo aqui, né, que estas, no Apocalipse 11:4, né, estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se achavam de pé diante do Senhor da terra, né? Agora, interessante, irmãos, que aqui o livro de Mateus fala assim que fala 6 dias depois, né? 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, né? Então, quando a gente vai lá para Mateus 16, versículo 27, né, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que há, os que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passará pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí a sequência desse versículo, né, é o Mateus 17, né, que nós lemos. Então, esses 6 dias depois que menciona aqui o Mateus 17, né, eles fazem alusão aos 6 dias da criação, né? Nós sabemos que depois dos 6 dias da criação vem um descanso, que é o sétimo dia. E nós sabemos que o sétimo dia está apontando aqui para a volta de Cristo, né? Está apontando para a volta de Cristo e está apontando o quê? Para a festa dos tabernáculos, né? Nós sabemos que o sétimo dia ele aponta para o reino milenar, né? E aponta o quê? Para a festa dos tabernáculos. Por isso que Pedro ele fala para fazer cabanas, né? Porque exatamente está apontando aqui para o sétimo dia, que é o dia do descanso, né? Aí quando a gente vai, né, lá para o livro de Lucas, né, alguém pode dizer, não, mas está tendo contradição na palavra, né? Então a gente vai ver que não é contradição. Quando a gente vai lá para o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 27, diz assim: verdadeiramente vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Então a gente vê que Lucas, né, ele está falando aqui até que vejam o reino de Deus, né? Porque Lucas ele fala cerca de 8 dias e Mateus ele fala que foram 6 dias, né? Então Lucas ele fala assim até que vejam o reino de Deus e Mateus fala até que vejam vir o Filho do Homem. Então, na realidade, aqui não tem contradição. Por quê? Porque Mateus está afirmando, né, que são 6 dias e Lucas, né, ele está dizendo que foram cerca de 8 dias, né? Ou seja, não está havendo contradição, né? O Mateus, ele escreveu de forma mais exata, né? Ele tinha exatamente a quantidade de dias, né? Já Lucas, ele não tinha a informação correta, mas ele sabia que era cerca de 8 dias, ou seja, 6 dias, né? Então, irmãos, as duas oliveiras e os dois candeeiros, né? Essas duas figuras, elas são demonstradas lá na quinta visão de Zacarias, né? Por isso que o Apocalipse 11 ele volta, né, falando de visões de Zacarias, né? Por quê? Porque essas duas oliveiras e os dois candeeiros, né? Essas duas figuras, elas aparecem lá na quinta visão de Zacarias, né, no capítulo 4 de Zacarias, né? Então, em Zacarias, né, o candelabro de ouro maciço, né, com seu vaso de azeite no topo, né, com 7 lâmpadas sobre ele, e com 7 canas para cada uma das lâmpadas acima, está representando que os 7 olhos do Senhor, né, que discorrem por toda a terra. Está em Zacarias 4. Então, o castiçal, nós sabemos que ele representa a igreja que brilha nas trevas, né? E nós sabemos que o sacerdote ele cuidava que para que o castiçal ele permanecesse sempre aceso, né? Lá em Êxodo 27:20, né? Lá diz que eles não podiam deixar o azeite acabar, né? 2 vezes ao dia ele tinha que acender o óleo, né? Para as lâmpadas se manterem acesas, né? Então, irmão, vamos ler então Zacarias, né? Capítulo 4, a partir do versículo 1.
para a gente entender essa questão, né, que nós falamos aqui, né, das duas oliveiras e dos dois candeeiros, né? Então vamos ver, né, Zacarias 4, a partir do versículo 1, que diz assim: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: Que vês? Respondi: Olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas. E há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Então ele está vendo um candelabro, né, de ouro com 7 lâmpadas, né? Em cima dele tem um vaso de azeite. Então nesse candelabro havia 7 canos, né, onde o azeite ele chegava até as 7 lâmpadas, né? Ou seja, o que Zacarias está vendo aqui? Zacarias está vendo a menorá, né? Aí o versículo 3 continua. E por cima dele, né, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Ou seja, por cima do castiçal, né, por cima do castiçal tem 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Ou seja, à direita e à esquerda do castiçal havia 2 oliveiras, né? Então, o que é o candelabro ou o castiçal, né? Não são as 7 igrejas, né? O candelabro ou o castiçal são as 7 igrejas. São 7 igrejas sendo alimentadas pela direita e pela esquerda, né? Ou seja, está falando de 2 oliveiras, né, que estão sustentando um candelabro com azeite, né? Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que as 2 testemunhas, elas serão oliveiras cheias do Espírito Santo, né, vertendo unção para a igreja, né? A igreja não é um candelabro, né? Então, as 2 testemunhas, que são as 2 oliveiras, né, uma à direita e outra à esquerda, elas estão o quê? Cheias do Espírito Santo, vertendo unção para a igreja, né? Então, as 2 testemunhas, elas serão o quê? Candelabros, né? Elas darão luz para o mundo em trevas, né? Continuando, Zacarias 4:4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Zacarias está dizendo aqui, né, está declarando aqui que a casa de Deus ela não seria construída aqui por violência, por poder, né? Ou seja, ele tá profetizando aqui sobre uma construção de forma espiritual. Nós sabemos que Cristo está edificando a casa dele, que somos nós. Só que essa casa que ele está edificando, que somos nós, né? Ela não vai ser edificada nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor, né? Continuando, versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Então, esse grande monte aqui, ele está se referindo ao reino, né? Ele tava fazendo referência a Dario, né? Porque Dario deu ordem para que a obra da construção do templo parasse, né? E essa pedra de remate que ele fala aqui é a pedra de edificação, né? Então, nesse tempo, né, estava ocorrendo que a edificação da casa de Deus de forma literal, né? Só que essa edificação da casa de Deus era uma maquete da verdadeira casa que somos nós, né? Então, essa edificação dessa casa aqui literal, né, ela começou no início das 70 semanas, só que ela ainda não acabou, né? Porque nós ainda estamos sendo edificados, né? Continuando, versículo 8, né? Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas as acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes, começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então, está dizendo aqui que o prumo na mão de Zorobabel, né,
são os 7 olhos que percorrem toda a terra, né? E nós já estudamos aqui a questão dos 7 Espíritos de Deus, né? Versículo 11. Prossegui e lhe perguntei: que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveiras que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Então, irmão, dessa oliveira sai 2 ramos, né? Sai 2 ramos para 2 tubos de ouro, né? Do total de 7 tubos, né? Sai 2 ramos para 2 tubos, né? Então, essas 2 oliveiras, elas vão alimentar os 7 castiçais com azeite de ouro, né? Ou seja, vai ser uma unção especial, uma unção do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo que vai ser vertido, né? Que sairá dessas 2 testemunhas, né? Ou seja, as 2 testemunhas, elas vão mostrar que elas têm azeite de ouro. Ou seja, elas vão fazer obras maiores que o Senhor Jesus. Por quê? Porque elas vão fazer prodígios e maravilhas, né? Na, na última semana de Daniel, né? Então, isso é que está querendo dizer aqui a passagem, né? E continuando, né? Zacarias 4:13. Ele me respondeu: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, irmãos, quando Zacarias ele pergunta sobre a identidade das duas oliveiras, né? O que é dito para ele, né? Aqui no 14 fala: estes são os 2 ungidos, os 2 filhos do óleo ungido, né? Que assistem junto ao Senhor da terra, né? Então, Ageu e Zacarias são 2 testemunhas profetizando para animar Zorobabel, né? E Josué para edificar o templo, né? Quando a gente analisa aqui essa passagem aqui de forma literal, né? Então, Ageu e Zacarias são 2 testemunhas profetizando para animar Zorobabel, né? E nós sabemos que as 2 testemunhas, elas serão que usadas no tempo de restauração, né? Serão usadas aqui para restaurar, né? Pessoas que estarão ali na última semana, né? Então são as 2 casas de Israel, né? São judeus e gentios com o poder de Moisés e Elias, né? Então essas duas testemunhas então são as 2 casas de Israel, judeus e gentios com o poder de Moisés e Elias, né? Então, esses 2 candeeiros aqui, né, esses 2 ungidos, eles apontam para aqueles que gritam, né, lá na parábola das 10 virgens, né? Lembra que nós estudamos lá na parábola das 10 virgens, né? E as 2 testemunhas, então, são vários homens, né? Não é só 2 pessoas, né? As 2 testemunhas são vários homens cheios do poder de Elias e de Moisés, né? Vamos agora ler Zacarias, né? Continuando em Zacarias agora, capítulo 6, a partir do versículo 11, que diz assim: toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E fala-lhe, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Então nós temos aqui Josué, né, e Zorobabel, que são os responsáveis pela edificação da casa de Deus, né? Eles tipificam o quê? Eles tipificam os 2 candeeiros acesos, né? Então aqui mostrando aqui o contexto, né, daquela época, né? Então, irmãos, percebam, né, que essa mensagem aqui é uma mensagem dupla, né? Ou seja, as 2 testemunhas, né? Aqui nós estamos falando de 2 testemunhas que vão abastecer a menorá. O que é a menorá, né? A igreja, né? Então são 2 testemunhas que vão abastecer a menorá com azeite de ouro, né? Então Ageu e Zacarias, eles são essas 2 oliveiras, né? Ou seja, representando, tipificando que é as 2 testemunhas que vão abastecer a menorá com azeite de ouro, né? Dentro da menorá, nós temos 2 testemunhas acesas,
né? Que são o quê? Josué e Zorobabel, que estão diante de Deus, né? Então, dentro das 7 igrejas, né? As 7 igrejas representam todas as igrejas, né? Então, dentre as 7 igrejas, 2 são irrepreensíveis, né? Lembra que nós estudamos lá na questão das igrejas, né? 2 são irrepreensíveis e 5 são repreensíveis, né? Então, 5 braços da menorá, né, estão apagados e 2 braços da menorá estão acesos, né? Os 2 candeeiros acesos, eles vão acender os outros 5. Como é que eles vão fazer isso? Vai haver a unção de Moisés e Elias sobre os 2 candeeiros, né? Então, na primeira metade da semana, 5 igrejas estarão dormindo e 2 igrejas estarão acordadas, né? Então, por isso que Cristo monta esse candelabro, né, na ordem certinha, né? Como é que nós vimos lá nos primeiros capítulos, né? Esmirna, né? O que ele diz para Esmirna, né? Ser fiel até a morte, né? Esmirna representa Moisés, que vai morrer, né? Que morre na metade da última semana, né? E Filadélfia, né? Que diz que ela não passará pela morte, mas terá uma tribulação de 10 dias. Ou seja, Elias foi atribulado por 3 anos e meio e não passou pela morte. Então, a igreja de Filadélfia representa o quê? Aquela igreja que não vai morrer, que vai passar, que vai para o deserto. E Esmirna representa o quê? Aquela igreja, né, que vai ser fiel até a morte, ou seja, que vai morrer na metade da última semana. Bem, irmãos? Então, continuando aqui agora, né, voltando agora para o capítulo 11, versículo 5, né, que diz assim: E se alguém lhes quiser fazer mal, né, está falando ainda das 2 testemunhas, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então aqui, irmãos, não significa que vai sair fogo, literalmente, né, da boca das 2 testemunhas, né? Quando a gente vai lá para Jeremias, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então, esse fogo que consome os adversários é o que? É a própria palavra do Senhor, né? Então, a palavra do Senhor é que vai sair como fogo, né, da boca das 2 testemunhas. 11:6 diz assim: Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então a gente sabe que Elias ele recebeu o poder de Deus para fechar o céu, né? Para que não chovesse durante os dias da sua profecia, né? Então Elias por 3 anos e meio, né? Ele fez com que não chovesse, né? E por causa disso, o que aconteceu? Ele foi perseguido por Jezabel, né? E nós sabemos que aqui em Apocalipse tem uma Jezabel, né? Que é a grande Babilônia, né? E nós sabemos que Moisés ele recebeu o poder para converter as águas em sangue e para poder ferir a terra com toda sorte de pragas, né? E Moisés ele viveu o quê? No tempo em que se levantou Balaão, né? Quem que é o Balaão? Balaão é um falso profeta, né? Então, o ministério deles, irmão, o ministério de Elias e o ministério de Moisés é que estarão presentes nas 2 testemunhas, né? Não é Elias e Moisés que vão estar aqui na última semana, né? É o ministério deles que estará presente nas 2 testemunhas. Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e matará. Então, essa besta aqui, né, que é a besta que sobe do abismo, né, que sobe do mar, né, e essa besta que são povos, línguas e nações, que nós vamos estudar com mais detalhes no capítulo 13, né, que é a mesma besta lá do Apocalipse 17, né? Então, essa besta que sobe da terra, a besta que sobe da terra, ela vai fazer cessar o sacrifício contínuo, né? O que é o sacrifício contínuo, né? É a pregação do evangelho. E essa besta que sobe do mar,
né? Ela vai o quê? Ela vai fazer guerra contra o povo santo, né? E diz aqui que vai vencer e vai matar o povo santo, né? Lá em Daniel 9:27 diz assim, ó, ele, né? Tá falando do anticristo, né? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então a gente vai ver que lá em Apocalipse 12 vai ter um dragão, em Apocalipse 13 vai ter a besta propriamente dita, que tem 7 cabeças e 10 chifres, semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. Então no capítulo 13 nós vamos falar das duas bestas, né? E aqui, né, aqui no capítulo 11 ele está falando que a menção da besta que emerge do abismo, né? Que será vista de forma mais específica lá no capítulo 13 e depois com mais detalhes ainda no capítulo 17, onde vai falar da identidade da besta. Né? Então aqui no capítulo 11 está fazendo essa menção, né, da besta que sobe do abismo. Mas a gente vai ver com mais detalhes, né, nos capítulos 13 e 17. 11:8 diz assim: e jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então essa grande cidade aqui está falando tá falando de Jerusalém, né? Então em Jerusalém as duas testemunhas elas morrerão, né? Por que está fazendo menção aqui de Sodoma e Egito, né? Porque lá em Sodoma, né, Deus usou 2 anjos para libertar Ló, né? E as duas filhas, né, lá de Sodoma. E aqui Deus está usando o quê? Deus está usando duas testemunhas, Moisés e Arão, né, que vão libertar o povo do Egito. Por isso que a passagem tá fazendo referência a Sodoma e Egito. Está dizendo que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Né? Então, irmãos, o que acontece com as duas testemunhas depois que elas derem a vida, né, e forem mortas? Né? Aí o que acontece com elas? A gente volta lá para o capítulo 7, né, de 9 a 17, que nós estudamos, né? Então elas vão estar naquele local lá que nós estudamos, né? Nós vimos lá no capítulo 7 que nós vimos ali uma multidão vestida de vestes brancas e com palmas nas mãos. Né? Então lá no capítulo 7, né, é o que vai acontecer com as duas testemunhas depois, né, que elas forem mortas. Né? Continuando, 11:9. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Então, irmãos, muitos desses aqui que profetizaram outra vez, né, e outros que obedeceram a profecia, né, agora estão com palmas nas mãos, né, mas quando a expiação ela passar, ou seja, antes de Cristo voltar, né, eles vão dar a sua vida, né? E diz aqui que o corpo dessas duas testemunhas estará exposto por 3 dias e meio, né? Então, 3 dias e meio está fazendo menção que é a última parte da semana de Daniel. Ou seja, o corpo dessas duas testemunhas serão expostos por quê? Por 3 anos e meio, né? 3 dias e meio é a mesma coisa que 3 anos e meio, né? Então, muitas pessoas então contemplarão os cadáveres, né? Que vão estar expostos, né? Porque o anticristo não permitirá que eles sejam sepultados, né? Então, muitas pessoas vão contemplar os cadáveres, né, das testemunhas durante 3 anos e meio, né? Como é que eles vão contemplar hoje, né? Hoje todo mundo tem celular, né? Fica bem fácil fazer isso, né? Versículo 10. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Então, irmãos, quando o povo vê, né, as duas testemunhas mortas, eles vão se alegrar. Né? Então, eles vão se alegrar tanto, eles vão se alegrar por quê? Porque foram muitas pragas, né, que foram trazidas pelas duas testemunhas, né? Então, a morte destas duas testemunhas será comemorada
né, com festas e com troca de presentes pelos moradores da terra. Por quê? Porque as duas testemunhas elas atormentarão as pessoas, né, com pragas, com toques de trombetas, né, como nós já estudamos nos capítulos anteriores, né? Então, as trombetas e os selos, eles vão causar danos às fontes de energia, né? A várias coisas, né? A questão da energia da Terra, né? E quando causar dano, por exemplo, às fontes de energia da Terra, né? Vai haver limitação para o uso da internet, né? Ou seja, Deus vai começar a limitar a questão da internet aos poucos, né? A questão dos alimentos e da água serão limitados, né? Ou seja, eles vão odiar muito mais o povo de Deus do que já odeiam hoje, né? Porque eles vão saber que foi o povo de Deus que fez tudo isso, né? Então vai haver um ódio muito maior do povo de Deus do que hoje já existe, né? Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, né, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, né? Então, irmãos, aqui faz menção de 3 dias e meio, né? Por que 3 dias e meio são igual a 3 anos e meio, né? Porque o Apocalipse tá fazendo questão de enfatizar 3 dias e meio, né? Por que não é 4? Por que não é 2, né? Por que é 3 dias e meio? Para nós fazemos ligação com 3 anos e meio, né? Então depois que as testemunhas então forem mortas, né? Aqui fala que elas irão ressuscitar, né? Elas receberão o espírito de vida, né? Ou seja, está falando aqui do arrebatamento das pessoas mortas em Cristo, né? Então as duas testemunhas elas morrem na segunda metade da última semana, né? Por quê? Porque a besta fez guerra contra elas, né? E venceu as duas testemunhas, né? Então elas, as duas testemunhas, serão colocadas mortas em praça pública, né? Por 3 dias e meio. Ou seja, elas ficarão 3 anos e meio mortas, né, expostas em praça pública. Irmão, se elas vão ficar 3 anos e meio expostas em praça pública, o que vai acontecer com elas, né? Elas vão virar osso, né? Por isso que nós temos que olhar para Ezequiel, né, para saber o que vai acontecer com esses ossos, né? Por que Deus levou Ezequiel para dentro do vale dos ossos secos, né? Para poder mostrar que aqueles ossos, né, que estarão em praça pública, né, eles vão se levantar depois de 3 anos e meio. Por isso, irmãos, que causou um grande temor sobre os que o viram, né? Foi o que nós lemos aqui no versículo 11, né? Ó, vou ler de novo. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, nas duas testemunhas, né? E puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que ouviram, né? Imagina aqueles ossos espalhados lá na praça pública e depois de 3 anos e meio aqueles ossos começam a ganhar vida, né? Então, por isso que o povo se espantou, né? Porque o povo da besta estava contemplará, né, aquele acontecimento, né? Vamos ler então, né, Ezequiel, né, 37, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles,
e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Estamos toda a casa de Israel. Aqui está falando que das duas casas de Israel, né? Judeus e gentios, né? Continuando aqui no versículo 12, diz: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, mas essa passagem aqui, ela fala de três assuntos, né? O primeiro assunto é a restauração espiritual das duas casas de Israel, judeus e gentios, né? Da restauração daquele povo, né, que ficou ali, né, que estavam mortos ali durante 3 anos e meio, né? Fala o quê? Da restauração literal da terra de Israel, né? Nós sabemos que em 1948 Israel ele voltou a ter uma terra, né? E depois lá em 1967 Jerusalém volta a fazer parte de Israel, né? E uma terceira significado, né? Está falando da ressurreição dos mortos, ou seja, esses ossos secos, né? É o povo que foi morto na metade da semana, né? Que agora será o povo de Deus no futuro, né? Então, ele está falando da restauração espiritual, né, das duas casas de Israel, judeus e gentios. Está falando da restauração literal da terra de Israel. E está falando que da ressurreição dos mortos, ou seja, daqueles ossos secos, né, que foi morto ali na metade da semana. Continuando, né? Versículo 12 do capítulo 11 de Apocalipse. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, as duas testemunhas, elas ouviram, né, a grande voz vinda do céu, né, que estava dizendo para elas, né, subi para aqui, né? Então, as duas testemunhas ouviram essa voz, né, mas nós não sabemos se os adversários a ouviram, né? A passagem aqui não nos dá essa sustentação, né? Versículo 13. E naquela hora houve grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então nós sabemos que terremoto, né, ele faz parte da ira de Deus, né? E nós vamos ver lá em Apocalipse 16, né, que a gente ainda vai estudar a partir do 18, que diz assim: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, essa passagem aqui já está falando do 7º flagelo, ou seja, da 7ª taça, né? Por isso que está fazendo menção aqui à ira de Deus, né? Porque o terremoto ele já faz parte lá da ira de Deus. Versículo 14, capítulo 11. Né? É passado o segundo ai, eis que cedo vem o terceiro. Né? Então, eis que sem demora, então, vem o terceiro ai. E o terceiro ai é o que? É a 7ª trombeta. Né? A 7ª trombeta que traz as 7 taças. Né?
Então, irmãos, então aqui, né, quando a gente chega então na sétima trombeta, né, se esgota o conteúdo do livro que estava na mão do Pai, né, aquele livro de 7 selos, né. Então aqui nesse momento da sétima trombeta vai cair o sexto cálice da ira, né, no final da semana. Só que quando cai o sexto cálice, Jesus ainda não veio, ainda não voltou, né? Aí vai tocar a sétima trombeta e a igreja vai ser arrebatada. Aí cai o sétimo cálice, né? No final do sétimo cálice, né, Jesus vem com os santos, né? Os santos já estão com Jesus, eles vêm para pelejar no Armagedon, né? Que é aquela pedra, né, que foi vista lá por Daniel, né, que é Cristo, né? Aquela pedra que foi vista por Daniel é a última pedra, né, que vem da saraivada de pedras do último cálice, né, que vai destruir, né, a grande Babilônia, né? Então a sétima trombeta, irmãos, é a trombeta, aquela trombeta de chifre de carneiro, né? Que lá em Apocalipse 8, versículo 1, aponta aqui para o silêncio de Deus. Então nós sabemos que no dia da expiação eles tinham que ficar em silêncio, né? Ou seja, eles tinham que jejuar, afligir a alma, se humilhar, né? Não fazer obra alguma, né? Da tarde do dia 9 até a tarde do dia 10. Né? E quem não afligisse a alma era eliminado do povo. Então, esse aqui é o silêncio que vai haver no céu, né? Na véspera da sétima trombeta. Né? Então, vamos ver agora, né? Apocalipse 11, versículo 15. 15, que diz assim: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então nós temos aqui uma declaração, né, de que os céus eles reconhecem, né, que é um momento importante. Né? Está dizendo aqui que os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. Né? Então isso vai acontecer o quê? Na época do reino milenar, né? Que vai até a Nova Jerusalém, né? Quando toda a terra, né, será o reino de Cristo, né? O reino milenar, né? Então grandes vozes aqui, né, tipificam que os gritos, né? Essas grandes vozes aqui tipificam que os gritos que Josué pediu ao povo antes da muralha de Jericó cair, né? Nós vimos isso lá em Apocalipse 8, versículo 1. Né? Então todos os reinos do mundo vieram a ser, né? Ou seja, ele assumiu agora o seu poder, né? E agora o que? Ele vai ter a batalha do Armagedon, né? Agora ele vai passar pela batalha do Armagedon. Né? Então, na viração do sexto para o sétimo dia, né? Que vai ser o sétimo dia é o dia do descanso, né? O reino passou de uma mão para outra, ou seja, Cristo agora ele reinará, né? Ele vai reinar, né? No toque da sétima trombeta. Então, a partir de Jerusalém, então, irmãos, a igreja ela vai tomar todos os reinos deste mundo. Né? Isso quer dizer o quê? Que os reinos, eles eram do diabo, né? Até a última trombeta. Né? E no Apocalipse 13, a gente vai ver que a besta ela tem poder o quê? Sobre povos, línguas e nações. Né? Mas só a partir da sétima trombeta que o reino ele vai passar o quê? Para as mãos de Cristo. Né? Então, vamos ver, né? Vamos analisar essa questão da situação, né, do povo de Deus. Né? Vamos ler lá em Sofonias, capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz assim: Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então aqui está falando da batalha, né, de Gog e Magog. Né? Versículo 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Né? Então esses lábios puros aos povos está fazendo referência aqui aos 144 mil. Né? Além dos rios da Etiópia, os meus sacerdotes, que constituem a filha da minha dispersão,
e trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se acharão língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Então está falando aqui da plenitude do povo de Deus, né? E está falando aqui da questão da última trombeta, né? Que é a vinda de Cristo. Voltando agora para Apocalipse 11:16, diz assim: E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então aqui está falando dos 24 anciãos, né, que tipifica os 144 mil, né? Nós vimos lá em Apocalipse 4, de 9 a 10, nós vimos lá que quando as quatro criaturas viventes davam glória a Deus, né? É dito que os 24 anciãos tiravam as suas coroas e lançavam ao Pai, né? Então, aqui nesse momento é o cumprimento lá de Apocalipse 4, versículos 9 a 10. Né? Versículo 17. Dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Né? Então, Jesus aqui ele assume, né, e passa a reinar. Né? Esse reino aqui começa aqui, né, no momento que ele passa a reinar, começam os mil anos, né? Então, quando Cristo ele sai do Santo dos Santos no último 1260, ou seja, no final da última semana, né, naquele dia, né, acaba a nossa contagem de tempo, né, e começa a contagem de tempo do milênio aqui na Terra. Então, a sétima trombeta, ela anuncia o reino milenar. Jesus ele levanta e começa a agir, né? Então vai ser um momento que os 10 chifres, né, eles perdem seu poder, né? Os 10 chifres não terão mais poder sobre o povo de Deus, né? E a gente vê aqui na passagem que fala assim, né? O Senhor Todo-Poderoso que és e que eras, né? Por que não fala o que há de vir? Porque aquilo já veio, né? Então, quando a gente analisa lá no grego, né, no grego não aparece a expressão que há de vir. Por quê? Porque aqui Jesus Cristo já veio. Né? Versículo 18. Iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa, galardão aos teus servos, os profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Então aqui os santos, né, eles começam a reinar, né, depois de 3 anos e meio, né? Vai ser o momento em que eles vão receber o galardão, né, depois de ressuscitar. Né? Fala aqui que iraram-se as nações, né, e veio a tua ira. Né? A gente vai ver que no 16:1 fala assim: Ide derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus, né, que são as taças da ira de Deus. Né? Então a gente vê que antes das taças serem derramadas, as nações elas estavam iradas, né? Fala aqui nessa passagem que é o tempo de serem julgados os mortos. E aqui quando fala que é o tempo de serem julgados os mortos, não são todos os mortos, né? São somente os santos, né, eleitos e predestinados, né, que ressuscitarão para poder o quê? Receber galardão. Né? Está falando aqui a respeito da primeira ressurreição. Né? Então isso aqui vai acontecer o quê? Depois da besta, depois que a besta, né, ela for julgada. Né? Fala aqui do tempo do galardão, né? Quando a gente vai lá para Apocalipse 22:12, né, diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, pessoas da velha aliança, né, e pessoas da nova aliança estarão aqui, né, e por isso que a gente vê que o galardão, né, ele está associado aqui com a vinda dele, né. Então, quando ele vem, né,
ele vem, traz com ele o galardão, né, que vai ser retribuído, né, a cada um segundo as suas obras, né? E fala aqui na passagem que é o tempo de destruir os que destroem a terra, né? Então, na sétima trombeta, né, será derramado o que é a ira consumada de Deus, né? Então, pessoas que serão mortas, né, são pessoas que serão mortas, né, por ocasião da segunda vinda de Cristo, né? Que vai ocorrer aqui na sétima trombeta, né? Versículo 19, né, do capítulo 11. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu candelabro, seu santuário, foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. E grande saraivada. Então está falando aqui da festa da expiação, né? A arca da aliança nos céus, né? Que foi vista pelas pessoas. Né? Aqui o Senhor, ele entrou no Santo dos Santos, ofereceu um incenso diante de Deus, e veio o dia que da expiação, quando ele saiu do santuário, do Santo dos Santos, né? Então, aqui nesse momento que a besta da terra, a besta do mar e as coisas que foram ditas lá em Apocalipse 12 já ficaram para trás, né? Então, no momento em que ele veio, já ficou para trás a besta da terra, a besta do mar, né? As coisas que foram ditas lá no Apocalipse 12, tudo já ficou para trás, né? E a sétima trombeta, então, ela fecha, então, com essa visão da arca, né? Que nós sabemos que é o sinal da fidelidade de Deus. Então, aqui, irmãos, no versículo 19, né, termina aqui o capítulo 11, né, do livro de Apocalipse, né? Os irmãos perceberam que é um capítulo bem denso, né, com bastante passagens, né? Se os irmãos, caso os irmãos não entenderem, né, é interessante voltar ao vídeo e ler de novo, né? Porque é um capítulo importante, né? É um capítulo denso, mas é um capítulo também importante, né? Mas eu espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso os irmãos não tenham compreendido, vocês podem estar enviando nos comentários, né, perguntas, né, para que a gente possa estar respondendo os irmãos, estar ajudando os irmãos, né? Então, agradeço a todos, irmãos, que ficaram até o final do vídeo, né? Se você gostou aí do vídeo, deixa aí seu joinha, né? O seu like, né? E peço também que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? E muito obrigado a todos os irmãos, né? E fiquem todos aí na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus.